Aqui estudamos todas as teorias sobre as circunstâncias exatas que produziram a vida. Ela surgiu embaixo d'água? Embaixo da terra? Ou ela veio do espaço? Analisaremos todas as teorias e, de fato, seja qual for a ideia que a vida usou para começar, ela realmente decolou. Afinal, olha em volta. De certo modo, é como se a Terra estivesse infectada, infestada de vida. As árvores, que estão entre os seres vivos mais altos, passam dos 105 metros de altura, como que para tocar nos pássaros enquanto eles sobrevoam a Terra e os oceanos. Os oceanos são mais do que um caldo vivente, mas uma mistura espessa de vida, com os trilhões de minúsculos krill que flutuam nas correntezas. Até a maior criatura do mar, a baleia azul, de mais de 30 metros. E a Terra também está tomada por seres vivos. Elefantes exóticos. Lagartos ágeis. Cariacus esquivos. Mariposas delicadas. E nós também, os humanos. Mais ou menos 7 bilhões. Além de estarmos vivos, nós também somos habitados por muitos seres vivos. Monstros que se escondem em nossas sobrancelhas e invadem os nossos intestinos. Existem poucos lugares no planeta que não abrigam alguma criatura lutando para sobreviver e prosperar. O planeta realmente é a terra dos vivos. É inevitável ficar estupefato diante da diversidade de vida aqui nessa pequena rocha que chamamos de Terra. Contudo, para começar a ter ideias sobre as origens da vida, a humanidade teve de buscar um entendimento sobre o funcionamento do mundo. Eu acho que jamais houve alguma especulação real sobre a origem da vida por si só, em termos moleculares, porque não sabíamos nada sobre as moléculas. Ninguém sabia que elas existiam. Faz um tempão que ninguém entra aqui. Geração espontânea. Essa ideia é muito antiga. Um dos primeiros filósofos a especular sobre a origem da vida foi Aristóteles. O homem que, no século IV a.C., nos deu o primeiro conceito sobre os elementos. Aristóteles realmente entendeu que as plantas e animais tinham uma estrutura tão complexa que era preciso considerá-los um todo organizado, onde cada parte era dedicada à sobrevivência e à propagação de todo o sistema. Para ele, isso era óbvio e era a grande diferença entre a matéria vivente e a matéria não vivente. Parecia que a matéria não vivente havia sido montada de qualquer jeito. Aristóteles defendia o conceito da geração espontânea, que o calor do Sol no elemento éter podia gerar vida espontaneamente a partir de materiais não viventes. Que camundongos surgiam espontaneamente de silos de grãos, por exemplo. Para Aristóteles, tinha de ser o tipo de calor fornecido pelo Sol ou algum outro corpo celestial feito dessa matéria não terrestre. E, incrivelmente, a teoria da geração espontânea foi aceita por muito tempo. Na verdade, milhares de anos. Sempre gostei do conceito de geração espontânea, e muito. Alguns trapos sujos, trigo, você se distrai um minuto, olha de novo e tem camundongos. Isso é bem divertido. Eu não sei como esse conceito durou tanto tempo, porque um simples teste poderia ter demonstrado que os camundongos não são gerados espontaneamente, a partir de trapos sujos e trigo. E ela só começou a ser questionada de verdade no final do século XVII, após as revelações trazidas pelo recém-inventado microscópio de von Leeuwenhoek.
Em 1668, Francesco Redi, um filósofo naturalista italiano, fez um experimento conhecido para tentar demonstrar que as larvas não eram geradas espontaneamente a partir da carne apodrecida. Ele havia ouvido dizer que no verão os caçadores e açougueiros cobriam as carnes com um pano fino para evitar a sua putrefação e o crescimento de larvas em cima delas. Então ele pegou amostras de vários tipos de carne, as colocou em frascos abertos e cobriu os frascos com musselina fina. E é claro que não cresceram larvas em nenhuma das carnes, embora ele tenha observado que moscas pousavam sobre a musselina que cobria os frascos e punham ovos sobre ela, e que com o passar do tempo os ovos se transformavam em larvas. Contudo, o conceito da geração espontânea persistiu durante o século XVIII. E um grande defensor da teoria da geração espontânea foi um padre católico chamado John Needham, que nasceu em 1713, na Inglaterra. Ele simplesmente pegou matéria orgânica, como pedaços de carne e plantas, e colocou dentro de um frasco. E lacrou esse frasco com um tipo de cera e então o ferveu. A ideia dele era mostrar que se ele o fervesse, que talvez não houvesse mais vida lá dentro, mas ele mostrou que ainda havia vida saindo dele. Então ele pensou, a fervura não elimina a geração espontânea. Sem que Needham soubesse, os lacres que usava nos frascos não impediam que amostras de ar entrassem, mesmo após serem fervidas. E isso permitiu que seres vivos se formassem. Needham e o seu mentor, o Conde de Buffon, acreditavam que a vida era composta pelos chamados átomos vitais, que com a morte de um ser vivo, escapavam e se agrupavam para formar outra criatura vivente. Os dois publicaram muitas observações experimentais ao examinar as moléculas do material de animais mortos se desintegrando. E eles relataram que viram moléculas orgânicas se libertarem, girar pela solução e se agrupar, formando o que indiscutivelmente era igual a protozoários. E que então saíram nadando como criaturas livres. Mas Lázaro Spallanzani, nascido na Itália em 1729, naturalista amador e, por coincidência, padre também, não conseguiu alinhar os átomos vitais de Needham com as suas crenças religiosas e criticou o trabalho dele. Ele fez experimentos semelhantes com infusões em frascos de vidro. Mas em vez de lacrá-los com uma rolha ou alguma substância grudenta, ele derreteu a ponta do frasco com uma chama bem forte, que se derreteu e ele fechou. Então ele ferveu a infusão dentro desse frasco totalmente lacrado. E aí esperou vários dias para ver se a solução ficava turva ou opaca, um indício do crescimento de micro-organismos. As soluções continuam cristalinas. Mas Needham reagiu, dizendo que Spallanzani, ao selar o frasco, impediu a sua exposição às moléculas orgânicas necessárias para a vida. O debate terminou em empate. Contudo, no século XIX, diante das evidências físicas, a teoria da geração espontânea cairia por terra. Em 1862, o alquimista francês Louis Pasteur revisitou o debate entre Spallanzani e Needham e, através de um experimento mais elaborado, provou que a geração espontânea não existe. Pasteur tentou encontrar maneiras de permitir o acesso de ar a uma infusão para que ele pudesse, de uma vez por todas, responder à crítica de Needham, mas, ao mesmo tempo, evitar que germes flutuassem livremente pelo ar e que, quando entravam nas infusões, eram a fonte de crescimento dentro delas. Pasteur usou 3 conjuntos de béqueres. Em um deles, os béqueres foram completamente lacrados. Em outro, eles foram deixados abertos, mas os pescoços foram estreitados e retorcidos. No terceiro, os béqueres foram deixados totalmente abertos. Em apenas alguns dias, a solução dos primeiros 2 conjuntos não foi contaminada. O segundo conjunto permaneceu livre de bactérias porque seus pescoços longos e retorcidos impediram a sua penetração. Nestes e em outros experimentos, Pasteur acabou com a teoria da geração espontânea. Esta é uma das maiores e mais convincentes evidências experimentais já realizadas por alguém para contribuir com o debate sobre a geração espontânea. Mas aquele experimento teve um desdobramento interessante,
Pasteur foi tão convincente em sua demonstração que a vida não podia surgir espontaneamente que passaram-se mais 40 ou 50 anos antes que a comunidade voltasse a pensar na origem da vida. Porque seus experimentos haviam sido tão convincentes que acabaram com o conceito da vida surgir sozinha. Então, como a vida surgiu, já que não foi espontaneamente? E como a química da vida se tornou a biologia da vida? O fato incontestável é que os materiais não viventes devem ter se transformado em materiais viventes pelo menos uma vez. E se não foi através da geração espontânea, então como foi?